desejo uma boa tarde a todos e a todas, que a luz do Cristo e a presença dos bons Espíritos permaneçam conosco hoje e sempre. É sempre um prazer retornar ao Centro Espírita Caminho do Lar. Chegamos hoje no dia 1º de dezembro, na contagem do plano físico, último mês do ano. E em várias mentes, em algum momento desse mês, muitos de nós iremos parar, analisar e realizar uma retrospectiva do ano físico em que passamos. Muitas pessoas já o fazem durante o próprio ano, quando questionam as suas vidas, os seus problemas, as suas limitações, quando buscam soluções para as situações e as circunstâncias que durante todo o ano vêm bombardear a nossa vida e a nossa caminhada. Nós que chegamos à luz cristã da doutrina espírita, quando a qualquer momento de um ano, no aspecto plano físico, paramos para repensar a nossa vida, a nossa trajetória e a nossa história, já recebemos da espiritualidade antecipadamente a orientação que estamos vivendo em um mundo ainda de provas, de expiações, que trouxemos na nossa bagagem reencarnatória débitos e débitos de acordo com a lei de causa e efeito, e que recebemos a gratidão da encarnação para, durante todo um período, realizarmos mais, buscarmos melhorar, buscarmos ampliar a nossa espiritualidade, buscarmos resolver situações de relacionamentos antes insolúveis, e que a espiritualidade nos conduz para uma total e completa revisão da nossa trajetória espiritual. Porém, meu irmão e minha irmã, durante todo um ano no plano físico, e eu digo físico porque no plano espiritual não existe esta cronologia e este relógio humano que marca as estações, não. Durante esse tempo físico, muitas pessoas, ao analisarem as suas vidas e as suas trajetórias, concluem e conseguem enxergar apenas o lado ruim das situações, o desgosto com a vida, as frustrações, as mágoas, a dor física, a dor moral e a dor espiritual. Por isso mesmo, esta tarde, o tema que eu trago para meditarmos é a atitude de fé em tempos de dificuldade. Como estamos encerrando este ano, já que hoje é 1º de dezembro, e quais são as nossas expectativas para o próximo ano que já está aí à porta, iniciando-se, e, de acordo com a espiritualidade maior, nos conceda uma nova oportunidade, ainda que encarnados, para fazermos de um próximo período da contagem humana do plano físico o melhor, superior ao que vivenciamos no ano de 2024. Para isso, eu convido você a pensar um pouquinho na passagem do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, consoante a Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, conhecido quando os discípulos perguntam: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Demônio aqui como irmão desencarnado, espírito obsessor. Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada
vos seria impossível. O Mestre Jesus já traz a esta passagem, a mim e a você, o ponto de equilíbrio da reflexão, quando os discípulos o questionam sobre o porquê não encaminharem aquele espírito obsessor que na tradução aparece lá com o termo demônio. E Jesus é categórico ao explicar numa única palavra: por causa da vossa incredulidade. Porque se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, miudinho, diríamos a um monte, não físico, obviamente, transporta-te daqui para ali, e ele se transportaria, porque nada nos seria impossível. A grande questão a mim e a você é a nossa compreensão e o raciocínio da nossa fé e o alcance do que cremos, como cremos e quando cremos. O Mestre não compartilha conosco a fé rasa, aquela fé mecânica, não é aquela fé instantânea, a fé que busca resolver somente os problemas das circunstâncias do agora, do hoje, não. Jesus, na simplicidade do Evangelho, transmite a mim e a você a necessidade de compreendermos de uma forma muito profunda o alcance da verdadeira fé, que transcende, que ultrapassa achismos, que ultrapassa teologias, que ultrapassa dogmas, que ultrapassa as nossas próprias limitações enquanto aqui encarnados. Frequentemente não damos passos maiores na espiritualidade porque não cremos profundamente. Frequentemente limitamos o nosso contato com a espiritualidade amiga, podendo usufruir de uma plenitude da ação divina porque não cremos profundamente. Duvidamos da nossa ação mediúnica na casa espírita ou fora dela, porque frequentemente não acreditamos profundamente. A fé raciocinada, a fé transformadora, a fé que abre um leque de novas possibilidades espirituais e naturais na nossa trajetória reencarnatória. Qual o nosso contexto hoje diante da fé? Qual o nosso contexto espiritual diante das nossas limitações, circunstâncias, sucessos e também fracassos? O plano físico, ele exerce sobre nós uma influência tão imperativa, tão poderosa, que quase esquecemos que nós não somos deste plano e que estamos aqui apenas encarnados com um propósito e uma missão. Nascemos, renascemos, vivenciamos as mais diversas experiências que são úteis para o amadurecimento do nosso espírito e evolução, mas com frequência nós somos marcados pelas circunstâncias, somos marcados pelas dúvidas da vida, somos marcados pela dor física, somos marcados pela dor da alma, somos marcados, meu irmão e minha irmã, por aquilo que os nossos olhos captam e não permitem que venhamos a enxergar o que está além das circunstâncias e dos problemas. Nós momentaneamente esquecemos que não somos deste mundo e vivenciamos 100% do tempo a energia de um planeta natural. Porém, apesar do nosso histórico e das nossas diferenças de caminhadas, a vida nos insere numa constante relação entre o mundo visível e o mundo invisível, que se complementam, que se mesclam aqui, hoje e agora.
Isso nos lembra uma coisa: nós somos atemporais. Sim. Estamos aqui hoje, 1º de dezembro de 2024. Nascemos em determinado ano. Aguardamos, conforme a vontade da divindade, o ano de 2025. Porém, nós somos eternos. Porém, nós não temos uma contagem cronológica em nosso espírito. Não. Nós somos seres criados conforme a doutrina dos espíritos nos orienta, simples e ignorantes, iniciando uma caminhada de uma série de reencarnações para evoluirmos na maturidade plena. Hoje é apenas hoje. Amanhã será amanhã, 2025, 2025. Mais um ano marcado na minha e na sua trajetória. A questão é como eu estou exercendo a minha fé, vivenciando as minhas limitações e a minha encarnação atual para viver da melhor forma possível neste planeta. Então, é como nós nos posicionamos diante das experiências deste intercâmbio. A ausência da fé profunda, da fé que Kardec nos orienta e nos ensina pela luz dos Espíritos, ela nos lembra que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Embora frequentemente tenhamos no nosso coração a sensação momentânea de que estamos sozinhos, abandonados, largados às circunstâncias do mundo. Quando essa fé reativa em mim a realidade de que eu estou interagindo o tempo todo com uma espiritualidade que eu não vejo, mas que é real, faz toda a diferença no meu reposicionamento de fé. E eu não estou falando aqui de mediunidade, não. Porque dependendo do nosso nível de mediunidade, de qual tipo de mediunidade, nós percebemos essa mescla do plano espiritual com o físico o tempo inteiro. Vemos espíritos, conversamos com espíritos, sentimos energias boas e energias ruins, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela fé que o Cristo nos orientou. Bendito aquele que não viu, porém creu. Não podemos, então, focar as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas ações, os nossos pensamentos apenas com base no plano físico. É um erro. E por quê? Eu vou lhe dizer. Porque nós somos frequentemente iludidos e enganados por aquilo que os nossos olhos físicos captam. Quando eu penso, quando eu decido, quando eu emito pensamentos que são também energias poderosas, criativas, eu preciso lembrar que eu estou sob o manto de uma espiritualidade muito maior e plena. Que eu tenho um mentor espiritual comigo, desde quando eu acertei esta minha atual reencarnação e outras anteriores. Que existe uma egrégora de espíritos que trabalham, por exemplo, aqui neste centro espírita. E eu sento aqui, estamos aqui reunidos hoje, neste horário, e vários espíritos protetores que cuidam aqui dessa casa, atuando nas vibrações e energias do amor, para que eu e você saiamos daqui melhor do que entramos. Quando nos frustramos, quando não vencemos as crises da vida, quando somos convencidos que não há mais solução para o meu problema circunstancial, eu então me torno incrédulo. Eu não consigo mais enxergar além da circunstância. Eu desisto da minha caminhada espiritual. Eu abandono a fé cristã. Eu não quero mais pensar numa solução. Eu quero apenas me entregar ao que vier
sem pensar, sem buscar e sem desejar melhorar. E então a incredulidade sufoca o real significado do que é a fé, pois acabamos invertendo o sentido e o polo da sua ação, que deveria ser do plano espiritual para o físico, e estamos sempre tentando conduzir a nossa vida do físico para o espiritual. O problema é que vai permanecer no físico. É nesse sentido que o Evangelho nos orienta: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso crer, eu preciso absorver, eu preciso compreender e fazer uma trajetória completamente diferente a partir deste momento, com real sentido para a minha vida. A energia transformadora é do plano espiritual para o plano físico. E a gente faz assim, mentalizando alto, mas o plano espiritual está aqui mesclado conosco, no hoje, no agora, no eterno, no para sempre. Mas eu falei até agora sobre fé, né? Atitudes de fé em tempos de dificuldade, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Afinal, o que é a fé? Quantas definições de fé nós encontramos? Quantos conceitos explicativos para a fé nós encontramos? Eu trago para você um conceito de fé que eu gosto muito de ler. Encontra-se na Bíblia, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, quando o escritor aos Hebreus, inspirado pelo seu Espírito protetor, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que não se vê. Não é profundo? Eu vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas, dos fatos que não se veem. Isso é a fé na definição de Hebreus. O que escapa da minha mão e da tua mão, o que eu e você não conseguimos enxergar com os olhos físicos, o passo além, que não são as pernas físicas que darão, mas o nosso espírito que habita este corpo. Uma definição enigmática, filosófica e transcendental, porque ela fala de atitude e convicção, mesmo quando os elementos do plano físico são inexistentes para provar. Ainda que eu não tivesse mediunidade de ver fisicamente um espírito como eu tenho, eu ainda assim acreditaria no complemento espiritual, no intercâmbio entre os espíritos e nós aqui encarnados, um dos pilares da nossa doutrina. Eu não preciso ver para crer. Somente através do intercâmbio com os nossos espíritos superiores é que nós conseguiremos entender, compreender o nível desta fé enigmática, filosófica e transcendental, que é acreditar, é provar as coisas e os fatos não esperados, aquilo que eu não posso hoje, agora, enxergar com os meus olhos físicos. E para o Espiritismo, o que é a fé? Será que a fé para a doutrina dos Espíritos é a fé instantânea? Será que a fé para a doutrina dos Espíritos é a fé que resolve os problemas de uma maneira mágica?
Será que a fé para o Espiritismo está firmada apenas, somente em ritualística? E para nós entendermos o que a doutrina espírita fala sobre a fé inabalável, nós precisamos ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, quando Kardec, sabiamente e intensamente iluminado, nos diz o seguinte: ouçam com carinho, fé inabalável só é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não importa o século, não importa o nível social, não importa os temperamentos humanos, não importam os dogmas, não. A fé verdadeira, inabalável, construída sobre a rocha, ela é aquela que nos ajuda a encararmos de frente a frente a razão. Você sabe o que é isso? É encontrar a resposta e o sentido para todas as circunstâncias da nossa vida, do planeta, do cósmico, da sociedade. É isso. É não esperar respostas prontas, não. É não deixar que outro pense por mim e por você. É colocarmos o nosso espírito diante da divindade, a abrir a nossa espiritualidade, começarmos a entender qual é o nosso papel hoje, aqui nesse lugar. Por que eu passo o que eu passo? Porque eu nasci nesta família. Porque eu já fiz uma viagem interior em busca da verdadeira fé e ainda não encontrei. É isso que Kardec fala aqui. A fé que nos confronta, a fé que nos coloca diante do espelho, a fé que faz com que venhamos a enxergar o nosso verdadeiro eu, que frequentemente está mascarado pelas mazelas da sociedade e da podridão desse mundo físico ilusório. Ele fala de uma fonte filosófica, pensar a vida de relacionamento, as dinâmicas do nosso ser. E por que inabalável? Porque a fé puramente religiosa, a fé puramente mística, a fé puramente mágica não sustenta o espírito. Ajuda, mas não resolve o problema do ser. O verdadeiro ser, imortal, espírito, o self, não resolve. O que resolve é parar para pensar e encontrar respostas para as dinâmicas da vida. A outra fé que resolve rapidamente problemas, ela resolve um problema agora, outra amanhã, outra depois de amanhã, porque neste mundo de expiações e de provas, enquanto estivermos aqui encarnados, teremos que enfrentar limitações e situações. Mas aqui constrói a espiritualidade sobre a rocha. Esta é a fé inabalável, que nos sustenta diante de todas as crises sociais e pessoais. Então é a fé que responde o sentido real da vida, que nos confronta e que ao mesmo tempo nos equilibra. É essa fé que Kardec compartilha conosco. Vivemos então, irmão e irmã, uma fé líquida em tempos de crise. O mundo em guerra, o mundo no caos econômico, o mundo com pandemias e endemias e tantos problemas de saúde pública que parecem aumentar. Já vem a dengue aí daí a pouco. Como é viver a fé no mundo de provas e expiações? Muitos buscam no seu desespero a fé líquida. O que é a fé líquida?
É a fé rápida, é a fé instantânea, é a fé que resolve rapidamente, não importa como e qual é a fonte, o meu problema. Mas a origem não é tratada, e é esta que precisa ser tratada com a fé inabalável. Uma fé mística e religiosa que busca resolver os problemas sem pensar nas causas. Pensa na dor, mas não trata o que causou a dor. Fé ritualística, que barganha ofertas, trocas com a divindade em troca de socorro, de proteção, excluindo completamente a filosofia da razão, do porquê, do sentido, de buscar compreender o porquê está passando por aquele problema hoje, agora. Mas a dor, o choro, a mágoa, a angústia impulsiona a passar por cima do processo e buscar a solução sem tratar da causa. Resolve hoje o problema, mas a causa continua lá e amanhã novamente surge com muito mais intensidade e energia negativa porque não foi tratada na razão. No livro dos médiuns, no capítulo 12, se você não leu o livro dos médiuns, fica aqui a dica, leia. Todo espírito, independentemente de ser médium, deveria ler o livro dos médiuns. Quando nós estamos envolvidos em certos fenômenos fora até da casa espírita, fica muito mais claro compreender o que acontece quando temos o conhecimento do livro dos médiuns. E lá no livro dos médiuns, Allan Kardec diz assim, ouçam com carinho: se a nossa fé espírita se fortalece de dia a dia, é porque compreendemos. Olha o que Kardec diz. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é por um motivo. É porque compreendemos. Livro dos Médiuns, na introdução, capítulo 12. Kardec fala que a convicção, a certeza que ele tem sobre a espiritualidade, a plena convicção do que os espíritos lhe trouxeram, ela está tão firme, ela está tão sólida, ela está tão construída sobre a rocha. Por quê? Porque ele a compreendeu, ele entendeu, ele lapidou, ele absorveu tudo o que aquele ensinamento poderia lhe oferecer até aquele momento. É essa fé que transforma a nossa caminhada. Nós buscamos a razão para todas as coisas, todas. Os porquês não respondidos às limitações das nossas vidas recebem luz e clareamento quando nos posicionamos diante da espiritualidade que nos acompanha. Precisamos então, queridos e queridas, refletirmos sobre a atitude que gera a fé. Quantas pessoas conversamos na semana, no nosso trabalho, por exemplo, e que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, e que se dizem desiludidas com o mundo, com o planeta, e algumas até com Deus. E algumas falam assim: olha, diante do que eu estou vivendo, do que eu estou vendo, eu só vejo desgraça. Tem alguma atitude, alguma coisa que eu possa fazer para que eu tenha um sentimento de que realmente possa melhorar? Ou eu apenas ficarei sentado esperando o pior? E nós recebemos uma luz pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do irmão Divaldo Franco, no livro Atitudes Renovadas, e eu quero que você ouça também com carinho. Quando a fé é raciocinada, ela é pensada, ela é meditativa, alicerçada nas reflexões profundas em torno dos significados da existência, tem capacidade para enfrentar problemas e solucioná-los sem amargura, nem conflito, para entender as situações penosas com tranquilidade, com equilíbrio, porque identifica em todas essas situações o quê?
as oportunidades para o crescimento interior e para o encontro com a verdade. Quem nos diz esse lindo texto é o Espírito Joana de Ângeles. Sabe como podemos traduzir esse texto? Com o fato de amigos não entenderem frequentemente a nossa reação diante dos problemas da vida, das tragédias, das dores, das frustrações, e a pessoa olha para você e diz: meu Deus, você está passando o que está passando e você está tão sóbrio, você está tão bem, você está tão equilibrado, eu não estou entendendo, se fosse eu já estaria totalmente desesperado. Qual é o resultado da fé raciocinada, de pensar em encontrar o sentido da vida, de entender o porquê está passando, o que está passando, de colocar-se diante da espiritualidade amiga do seu mentor espiritual e falar: olha, eu não consigo sozinho, mas com a ajuda e a energia do amor eu vou à frente, porque eu sei que tudo vai passar, tudo passará, tudo, e o que permanecerá é a construção das nossas reações de verdadeira fé que construímos nesta vida para levarmos de volta para uma nova reencarnação um dia muito melhor do que essa. Então, a minha frustração, a minha mágoa, a minha dor, a minha busca pelo sentido da vida são os elementos que proporcionarão ao meu espírito evoluir. Além disso, com os momentos de alegria, e fica tudo muito mais gostoso, muito melhor. O que a verdadeira fé então deve proporcionar? Pense aí. Muito legal falar sobre fé, mas o que a verdadeira fé deve nos proporcionar? É uma fé teórica? Qual a atitude de fé amanhã, segunda-feira, quando levantarmos já muito cedo, muitos de nós, para iniciarmos os nossos desafios no mundo do trabalho, por exemplo? Em que sentido a verdadeira fé pode ajudar-me ao sair do centro espírita e ao encarar a realidade do meu cônjuge e dos meus filhos dentro de um mesmo ambiente? A fé deve nos proporcionar, primeiro, paciência. E você sabe por quê? Vou lhe dizer: porque tudo passa. Está doendo? Tem chorado? Está difícil? Já ficou com vontade de abandonar a doutrina e buscar um socorro mais fácil e instantâneo porque você não aguenta mais? Paciência, porque isso vai passar. E quando eu olho a minha trajetória e você olha a tua, quantas situações e desafios nós já vivenciamos e passou? Quantos? 1, 2, 3, 10? Não, muitos. Muitos. A fé deve nos proporcionar segurança. E sabe qual a segurança que eu me refiro aqui? Convicção, fé inabalável, plena de que nós estamos sendo constantemente assistidos. Você não está sozinho. Vou falar daqui para não dar microfonia. Olha para mim. Você não está sozinho. Não está.
embora os obsessores tentem convencer que está, não está. E para que eu vou dar razão para o obsessor? Eu não me lembro, eu tenho nuances do que eu já vivi em outras reencarnações, tem. Mas eu não me lembro do acerto que eu fiz para retornar nesta encarnação. Mas uma coisa eu sei, eu tenho um mentor espiritual. Pode chamar de anjo da guarda, bom gênio, não importa o nome. Eu tenho alguém que me assiste. E na hora da dor, olha, naquele momento em que a gente pensa, não vou aguentar, nós recebemos socorro espiritual. E o nosso pensamento e a nossa vibração muda. É preciso acreditar, é preciso crer. Fé raciocinada, inabalável. A fé deve nos proporcionar amadurecimento, aprendermos com as experiências boas ou ruins. Seria tão bom se tivéssemos somente experiências boas, não seria? Não seria? Só ganharmos muito e muito bem dos nossos empregos, termos as casas dos sonhos, termos o marido ou a esposa dos sonhos, os filhos dos sonhos e o centro espírita dos sonhos. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações por um motivo, senão nós não estaríamos aqui, já estaríamos no mundo mais evoluído. Então, se eu e você estamos aqui em conjunto esta tarde, vamos aprender a amadurecermos com as nossas experiências boas e ruins, porque ambas constroem a nossa evolução e o amadurecimento espiritual. A fé deve proporcionar a esperança por um mundo melhor. Olhem para mim de novo, eu quero lhe fazer uma pergunta olhando nos seus olhos. Nos seus olhos. Vamos ser sinceros aqui, todos adultos aqui. Como nós vamos esperar um mundo em regeneração, como a doutrina nos ensina, se nós não acreditamos nele? Como que nós vamos esperar participarmos de um mundo melhor e evoluído, se não for planeta Terra, outros mundos que já estão mais à frente, se nós não acreditamos profundamente nessa possibilidade? E quando eu não acredito, é aí que instala-se o problema da dúvida. E eu opto por coisas que não deveria optar, eu decido prematuramente, eu sou precipitado nas minhas colocações, eu abro a minha boca para emitir palavras que se transformam em energias em situações destrutivas. 2025 no plano físico está aí, mas nós somos convidados pelo Mestre Jesus, os espíritos que nos assistem e a espiritualidade amiga para fazermos o melhor hoje, anunciando o Cristo, abrindo a boca para liberar palavras de energias do amor, do bem, com propósitos, com edificações. Abrirmos a boca para dizer, a minha vida está um bagaço. Não, falar o contrário, eu estou vivendo isso, mas eu vou melhorar porque eu compreendo a verdadeira fé. E ao encerrar, o desejo e a minha prece, no fundo do meu coração, é que consigamos fazer diferença a nós mesmos e a outros na nossa caminhada de fé. Hoje eu entendo que quem vem a um centro espírita, como esta tarde, que você poderia estar no seu sofá ou na sua cama, com aquele ar-condicionado abençoado ou aquele ventilador, assistindo a Netflix, mas você veio aqui. Sabe por quê? Já existe uma semente plantada, você faz parte de um grande povo de espiritualidade. Outros mais tarde vão para outras possibilidades, não tem problema nenhum, mas em busca da solução.
em busca de resolver algo instantaneamente, sem pensar na essência do ser, que é o que verdadeiramente permanece, porque tudo passa, inclusive o nosso corpo físico. A minha prece é que a sua semana seja uma semana de paz. A minha prece é que você respire profundamente, retenha o ar antes de tomar qualquer decisão. A minha prece é que você não decida ainda o que hoje pela manhã você já estava praticamente decidido na tua mente. Repense. A minha prece é que você venha extrair com prazer a compreensão da doutrina dos Espíritos, para fazer que sejamos um canal de luz para espíritos que estão aí sofrendo, não apenas desencarnados, mas muitos dos nossos amigos encarnados, buscando respostas para as suas vidas e até o momento não encontraram. Nós estamos aqui com gratidão, recebendo humildemente essa possibilidade da fé raciocinada através da doutrina dos Espíritos. Desculpe minha empolgação, desculpe me gritar. De vez em quando o pastor retorna, ele vem, eu brinco assim que eu sou ex-pastor. Aí ele vem, é uma mistura, né? Brincadeiras à parte, foi um prazer estar com você, muita paz.